Kirill Budanov não é mais o chefe da inteligência militar ucraniana. A partir de hoje, ele lidera o gabinete do presidente da Ucrânia, substituindo Andrei Yermak. E essa nomeação não é por acaso. Justamente Budanov pode conduzir negociações diretas não só com os americanos, mas também com os russos, o que, aliás, ele já fez várias vezes, e essa nomeação explica muita coisa na mudança da política externa do gabinete do presidente. Hoje, a mídia americana escreveu unanimemente que é justamente em Budanov que a Casa Branca confia e que ele será capaz de conduzir negociações com os americanos de forma mais eficiente. E aqui eu vou simplesmente citar algumas frases para vocês. O New York Times afirma que Budanov é um dos poucos ucranianos em quem os Estados Unidos da América confiam pessoalmente e que seus laços informais com a inteligência americana podem ser decisivos nas negociações. O Financial Times afirma que ele representa a nova geração da elite ucraniana da guerra, sem histórico oligárquico, com contatos diretos no Ocidente e confiança dos parceiros. A Político afirma que ele é um dos poucos oficiais ucranianos vistos em Washington como interlocutor confiável, atuando como ponte entre inteligência, exército e política. Bloomberg, o chefe da inteligência ucraniana com acesso direto aos parceiros ocidentais, cuja função vai cada vez mais além da esfera militar e adquire importância política. The Economist, um chefe de inteligência frio e pragmático que pensa estrategicamente e fala uma linguagem compreensível para os aliados ocidentais. Poderíamos citar outras declarações, pois toda a mídia ocidental comentou sobre isso hoje. A principal mensagem é clara: Budanov é conveniente para os americanos, pois está ligado diretamente à Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Além disso, pode mudar o rumo das negociações da Ucrânia, mas tudo isso é só conversa. A principal questão é: quem da Ucrânia vai conduzir as negociações com os russos? E por mais estranho que isso possa parecer, é justamente Kirill Budanov quem se encaixa perfeitamente para isso. E neste episódio eu vou explicar por que meu nome é Alexei Pesci. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste episódio, isso ajuda muito na divulgação deste vídeo, e também se inscreva no meu canal do Telegram Pesci News, o link está na descrição deste vídeo. Após um mês de suspense, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, decidiu quem será o novo chefe do gabinete presidencial. Essa nomeação também trouxe outras mudanças de pessoal. O chefe da direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia virou ex-chefe da inteligência externa e vice de Budanov, enquanto o chefe do serviço de fronteira assumiu um cargo inferior. Ontem à noite, Zelensky deixou todos curiosos ao mencionar decisões importantes que seriam anunciadas hoje e, de fato, após o almoço, essas decisões foram tomadas. Assim, Kirill Budanov torna-se o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia. Já foi emitida uma ordem oficial do Estado ucraniano do presidente ucraniano no site do gabinete do presidente. Pronto, a partir deste momento, Kirill Budanov é o chefe do gabinete do presidente. Budanov informou que aceitou a proposta do presidente ucraniano. E esse é o desenvolvimento mais interessante da política ucraniana nos últimos anos. E, sabe, aqui há muito o que dizer sobre como as velhas elites na Ucrânia ficaram abaladas, os oligarcas ficaram assustados, porque Budanov é um rosto novo e ainda por cima vindo da inteligência militar. Ele com certeza não vai dar trégua aos corruptos, vai chegar e colocar ordem, e assim por diante, e assim por diante. Mas, sabe, vou deixar toda essa demagogia para outros comentaristas que lidam com a política interna ucraniana. Eu vou me concentrar em como a nomeação de Kirill Budanov como chefe do gabinete do presidente vai influenciar a agenda da política externa da Ucrânia e especialmente as relações com os americanos e com Donald Trump pessoalmente. Mas como a posição de Budanov pode influenciar futuras negociações de paz? O New York Times diz hoje que Kirill Budanov é fundamental no diálogo com os Estados Unidos da América em possíveis negociações com Trump. Segundo a publicação, o chefe da inteligência ucraniana mantém laços antigos e próximos com os Estados Unidos da América que podem ser decisivos em negociações de paz entre a Ucrânia e o governo Donald Trump. E é aqui que surge o ponto-chave. De Washington vieram apenas cumprimentos formais pela nomeação de Budanov, de forma não oficial. De lá, ainda assim, vieram suspiros de alívio. Porque Andrei Yermak se tornou tóxico demais, suas ambições políticas e ainda por cima o escândalo de corrupção já estavam irritando todos os parceiros. Mas Kirill Budanov é considerado um dos seus pelos americanos, e quando digo um dos seus, não estou exagerando. Unidade 2245 é um nome que dificilmente dirá algo para o cidadão comum, que simplesmente vive sua vida sem se aprofundar nos detalhes políticos.
Mas na verdade é uma unidade de forças especiais ucraniana de elite que se dedicava à captura de equipamentos russos e à interceptação de dados. Essa elite da inteligência ucraniana conduziu as operações mais notórias da direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Kirill Budanov era quem comandava essa unidade. Você pode dizer, ok, há alguma unidade de forças especiais. Mas o que isso tem a ver com negociações de paz e ainda mais com as negociações entre Ucrânia e Rússia, onde os americanos atuam como mediadores? Tem tudo a ver, de forma direta. A questão é que a Unidade 2245 tornou-se parte de um programa semi-secreto da CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América. A CIA começou a treinar essa unidade ainda em 2016, fornecendo equipamentos e treinamento para ajudar os ucranianos a coletar informações de inteligência e realizar operações especiais. Kirill Budanov liderava tudo isso. A Unidade 2245, ou como é chamada, Unidade 2245, é uma unidade de elite da inteligência militar ucraniana composta por jovens oficiais que não tinham ligação com o passado soviético. Não vou revelar nenhum segredo de Estado aqui ao dizer que os oficiais da Unidade 2245 capturavam drones russos e equipamentos de comunicação para que os analistas da CIA pudessem estudá-los e decifrar os sistemas de criptografia dos russos. Essa unidade atuou em operações para obter informações de inteligência sobre a Rússia e seus acontecimentos internos. Já Kirill Budanov, chefe da inteligência ucraniana e agora chefe do gabinete do presidente, foi um dos oficiais mais promissores dessa unidade. Desde os primeiros dias, Budanov recebeu treinamento em programas apoiados pela CIA e, muito antes da guerra em grande escala, já estava integrado à cooperação com a inteligência americana. Além disso, após um ferimento grave no leste da Ucrânia, Kirill Budanov foi tratado no Walter Reed National Military Medical Center. É uma instituição muito séria. Um caso raro para um militar ucraniano, só possível com a ajuda direta do governo dos Estados Unidos da América, permitindo seu envio para tratamento nesse centro. Mas alguém de cima teria que ligar diretamente e dizer: recebam esse soldado. E aqui é preciso admitir, pouquíssimas pessoas têm esse nível de acesso e confiança, e isso indica o status especial de Kirill Budanov nas relações com as forças de segurança americanas. Em Washington, Budanov é visto como um parceiro confiável que entende a lógica das forças de segurança americanas e é capaz de falar com elas na mesma linguagem. São justamente esses laços informais que podem ser decisivos caso a questão do fim da guerra volte a ser tratada no âmbito das negociações. Ou seja, Budanov é necessário especificamente para as negociações? Não descarte também as preferências pessoais do presidente americano Donald Trump, porque Trump gosta muito de caras durões, e Budanov se encaixa nesse arquétipo de cara durão muito melhor do que Andrei Yermak. Para Washington, essa nomeação mostra que Kiev está pronta para decisões difíceis, controle de recursos e ações rigorosas. Claro, dentro da Ucrânia existem certos riscos com essa nomeação, porque agora a Ucrânia está passando para a chamada democracia militar. Budanov deve aumentar o controle, o que pode gerar conflito com os militares, especialmente com o comandante-chefe Syrskyi, já que agora Budanov está acima dele. E também existe o risco de que os problemas do país comecem a ser resolvidos em modo de operações especiais, mas esse é um risco. Não é certo que será assim, mas neste episódio falamos sobre o vetor externo. Então, a nomeação de um agente de inteligência para um cargo político-chave indica uma mudança de foco do poder na Ucrânia para a segurança, a questão da guerra e das negociações. Por que eu falo tanto sobre negociações? Aqui vale destacar especialmente que Kirill Budanov é visto como uma figura-chave não só e nem tanto nas negociações com os americanos. Claro, ele ocupa uma posição muito importante lá, mas Budanov é justamente aquele que pode dialogar também com os russos e ele fez isso durante toda a guerra em larga escala. Kirill Budanov participou das negociações diretas com russos sobre troca de prisioneiros, corredores de grãos e questões humanitárias. Mas o momento mais marcante e emblemático foi no final de novembro de 2025. Em 25 de novembro, em Abu Dhabi, delegações da Ucrânia e Rússia, incluindo Kirill Budanov, se reuniram diretamente. Foi lá que o ministro do Exército dos Estados Unidos da América, Dan Driscoll, apresentou o plano de paz de Donald Trump com mais 28 pontos, e foi exatamente naquele momento, em 25 de novembro, que os chefes da inteligência ucraniana e russa em Abu Dhabi discutiram esse plano de paz.
Depois, Kirill Budanov afirmou publicamente que as negociações em Abu Dhabi foram bem-sucedidas. O assessor de Putin, Ushakov, disse que membros dos serviços secretos da Ucrânia e Rússia se reúnem periodicamente para tratar de assuntos delicados que não podem ser debatidos publicamente. E foi justamente após o encontro em Abu Dhabi que todo esse processo de discussão do novo plano de paz e da questão das mudanças no gabinete do presidente começou. Ou seja, Budanov parece ser o negociador ideal tanto com os Estados Unidos da América quanto com a Rússia. Mas vamos olhar para a história e lembrar: foi realmente benéfico para o país quando ex-agentes de inteligência entraram para a política? Bem, aliás, a história está repleta de exemplos assim. Esse não é um caso único. Muitas vezes foi justamente por causa da inteligência que pessoas chegaram ao poder político, e vou citar alguns exemplos, talvez os mais marcantes. O primeiro é George Bush Sr., que foi diretor da CIA, depois se tornou vice-presidente e, em seguida, presidente. Tecnocrata, patriota, homem do sistema, e ele usou a inteligência para uma política externa sensata, não para espionar os oponentes. Se Kirill Budanov seguir o mesmo caminho, teremos um gabinete presidencial competente, onde as decisões são tomadas com base em dados de inteligência e não em caprichos, humores e emoções. Aliás, é isso que falta para Donald Trump. Ele muitas vezes escolhe a emoção em vez do pragmatismo. Muitas vezes acredita no oponente, por exemplo, em Putin, e não nos próprios serviços de inteligência. Budanov, na essência, pode convencer as equipes baseando-se justamente na inteligência e não nas emoções. Se olharmos mais de perto, tanto geograficamente quanto em termos históricos, surge aqui o exemplo do atual chefe do Ministério das Relações Exteriores da Turquia. Hakan Fidan, ministro das Relações Exteriores da Turquia, antes disso foi chefe da inteligência externa turca. O método de Hakan Fidan são negociações secretas, trocas nos bastidores, acordos de bastidores e assim por diante. Ou seja, ele conduz uma diplomacia não pública. Considerando que Zelensky deu a Budanov a tarefa de fortalecer o caminho diplomático, essa é a opção mais provável. Budanov já negociou prisioneiros e grão, agora negociará a paz. Mas estejam preparados, pois, a partir de agora, a maioria das negociações ocorrerá nos bastidores. Ou seja, isso já não será tão discutido publicamente. Mas esse também é um método de negociação que veio da inteligência, então não é surpresa que Budanov possa usá-lo. E para contraste, vou dar 2 exemplos negativos de como agentes de inteligência chegaram ao poder, e ambos esses exemplos são da Rússia. Yuri Andropov, que deixou a KGB para ser secretário-geral, impôs ordem com métodos rigorosos, usando batidas policiais, repressão e controle rígido. Como resultado, o país virou um quartel. E isso não acabou bem. Ou outro exemplo, Vladimir Putin, uma figura apagada da Serviço Federal de Segurança que transformou a Rússia simplesmente em um campo de concentração. Putin substituiu os gestores na administração por agentes de segurança, vive em paranoia e está convencido de que destruir as liberdades é apenas para o bem do povo. Mas, sabe, eu não acredito, é claro, no cenário de que Budanov se torne nem um pouco parecido com os 2 últimos, por uma razão simples. Budanov é um oficial de combate. Putin é apenas um rato de gabinete que carregava a maleta atrás do prefeito. Putin simplesmente guarda rancor do mundo inteiro, ele está irritado com o mundo todo porque antes ele era humilhado, ele era apenas um rato de gabinete. Depois corria atrás do Sobyanin com essa maleta. Ao assumir o poder, quis demonstrar e provar sua masculinidade. Bem, o Budanov não tem absolutamente nada para provar. Por isso, só para contraste, trouxe esses exemplos para vocês, para que entendam que existem tanto cenários positivos quanto negativos. Amigos, escrevam nos comentários a opinião de vocês. Por que Vladimir Zelensky precisa de Kirill Budanov em seu gabinete? Aqui eu deixo reticências. Escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não esqueçam de deixar um like, amigos, se este episódio foi interessante e útil para vocês. Vocês podem apoiar o trabalho deste canal no YouTube com uma doação ou uma assinatura de patrocinador pelos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo, apoie o canal Alexei Pet. Escolha o formato mais conveniente. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.